Olá pessoal! No vídeo de hoje abordaremos a respeito do transtorno do espectro autista. Eu sou a professora Michele e esse vídeo é produzido em parceria com o ênfase educacional. Como nós podemos compreender a questão do autismo, ou transtorno do espectro autista, como é conhecido na atualidade? Ele é entendido como uma desordem severa na personalidade do sujeito, que manifesta-se desde a infância precoce e que tem como característica principal a questão do desenvolvimento anormal da linguagem e do relacionamento com as outras pessoas. Bom, nós enquanto professores temos percebido, provavelmente vocês já devem ter visto isso, que cada vez mais nós temos percebido crianças sendo detectadas com esse transtorno do espectro autista. O que eu posso trazer para vocês é o seguinte, que a princípio, até então não se tem nenhum estudo que comprove qual é a origem de por que ele acontece, Tem uma causa única. Ele tem múltiplas facetas, diversos contextos que podem colaborar, mas tudo isso ainda é estudo, Não existe uma causa única para o surgimento do autismo nas crianças. E nós, enquanto professores, temos que saber, essa população está chegando à escola a partir da lei da inclusão, Então nós temos que saber como lidar, o que fazer, que tipo de atividades, quais são as características dessa deficiência, Esse transtorno ele é considerado na categoria de deficiência. Eu tenho que saber o que eu tenho que fazer e, primeiramente, conhecer esse sujeito, Trouxe algumas características que se referem, de modo geral, às crianças que apresentam autismo. Vamos lá. Algumas características, a questão de estereotipias vocais e motoras. A criança, às vezes, tem aquela repetição, fala a mesma coisa, ou alguns sons que ela produz frequentemente. A questão do comportamento agressivo, pensando que essas características, gente, são características gerais. Não significa que todas as crianças vão ser iguais, até porque nós temos vários níveis dentro do transtorno do espectro autista. A questão do apego a um objeto de uma forma exagerada. Às vezes a criança tem lá um lápis ou tem algum objeto que ela traz de casa e ela não desvincula, não desgruda desse objeto o tempo todo, precisa ficar segurando ele para algumas atividades ou o momento todo o momento, E se retirar aquilo, ela acaba ficando um pouco mais nervosa. A questão da adesão à rotina, essa questão da rotina é muito importante. Quando se modifica a rotina do ambiente, seja em casa, seja na sala de aula, essa criança já se desestrutura totalmente, fica sem saber como fazer, ou acaba partindo para agressividade, ou grita. Então ela entra ela fica muito nervosa quando tem essa mudança de rotina. Rituais. Pode acontecer, por exemplo, já vi casos de criança que quando ela entra na escola, ela precisa passar em todas as portas, fechar todas as portas das salas por onde ela passa, até ela entrar na sala na qual ela vai estudar. Então ela faz isso todos os dias. Se ela não fizer isso, ela acaba ficando nervosa e não se adequa naquele dia, Então ela possui alguns rituais, interesse obsessivo ilimitado, fixações, que é aquela questão do objeto que ela fixa em alguma coisa, ou tem uma fixação por brinquedos, uma fixação por canetas, por lápis, por uma cor em específico. Então, elas criam algumas fixações, Comportamento hiperativo ou passivo. O autismo, muitas vezes, ele é associado à hiperatividade, ou ele pode ser também associado a outra deficiência, como, por exemplo, a deficiência intelectual. Trouxe algumas características gerais desse sujeito, Porque nós não podemos limitar que vai ser assim para todos, pois existem muitas diferenças de acordo com cada criança, de acordo com cada contexto e com a intervenção que é feita com ele. Pensando nessas características gerais, eu trouxe 3 questões que 4 ações educativas que podem ser realizadas pensando na melhoria dessa criança e na inclusão dela no âmbito escolar. Como ela tem uma dificuldade muito grande para essa questão de comunicação, esse é o foco principal dessa deficiência, então nós podemos procurar desenvolver alguma forma de comunicação alternativa. Que tipo? Por placas, por gestos, sinais, trazer alguma coisa que essa criança, por gestos, alguma coisa que ela se adeque, Então, fazendo testes. Se der certo com a questão dos gestos, colocar gestos comuns para que ela consiga se comunicar com você ou com os demais,
para ter essa questão mais da autonomia dessa criança, né? Ela tem as suas necessidades, ela tem uma dificuldade grande de comunicação e ela precisa, em alguns momentos, precisa do outro, precisa do professor, precisa de quem está ao lado. Então, a gente poderia desenvolver alguma forma de comunicação alternativa. Estabelecer sempre uma rotina diária, não trazer modificações bruscas, para que essa criança não se assuste e que não interfira no seu rendimento. Organização do ambiente físico, né? Pensando nessa questão da rotina, o ambiente físico também tem que estar estruturado. Ela tem que estar adequada adaptada a esse ambiente para que ela se sinta bem. E pensar também em questão de trazer sempre materiais concretos, né? Se ela tem uma dificuldade em alguns momentos de abstração, alguns destacam-se em algumas matérias, outros já têm uma dificuldade mais geral. Então, procurar trazer o mais concreto possível para passar dessa parte do concreto para o abstrato, para que essa criança consiga acompanhar de uma forma mais bacana, né? De uma forma mais correta este conteúdo que está sendo trabalhado, né? Então, procurar sempre trazer no concreto para depois partir para uma forma abstrata e sempre levando em consideração as características daquele sujeito com que você está trabalhando. Você, professor, no dia a dia, você vai conhecer e vai saber o que você pode fazer, o que você não dá para fazer com o seu aluno, pensando na singularidade dele, mesmo ele tendo essa deficiência. Bom, pessoal, por hoje ficamos por aqui. Acompanhe o nosso canal ênfase educacional no Facebook e a nossa série de vídeos Descomplica Professor no YouTube. Até o próximo vídeo. ênfase educacional, www.enfaseeducacional.com.br